De novo. Agora voltou. Mudei de rede. Será que melhorou? Vamos me dizendo se melhorou. E a Lígia já vai aparecer para a gente começar a entrevista. Acho que sim. Já estamos com uma nova rede aqui. Quem sabe agora dá certo. Assim que a Lígia entrar, a gente já chama ela para a entrevista. A gente vai bater um papo sobre as competências do futuro. A Lígia já apareceu aqui. São 10 competências, então a gente vai tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas. A Lígia já está preparada para falar um pouco sobre cada uma. Oi, Li, tá Oi, aí? agora melhorou. Melhorou? Mudei de rede aqui, vamos ver se agora fica melhor. O pessoal já está entrando. E então, estava dizendo para eles que a gente vai falar sobre as competências do futuro, que já muitas delas têm tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Já estão, parece que bem atualizadas também com relação a esse enorme desafio, maior desafio que a humanidade pode ter, né? Queria que você contasse para a gente um pouco sobre como é que o Fórum Econômico Mundial lista essas competências, né? Com base em que a gente estava falando que elas Sim, estão relacionadas já com a quarta revolução industrial. Me fala um pouco disso. legal. Sim, obviamente que o cenário, né, eles tentam prever o futuro com base no presente, né, e a gente já chegou no futuro que eles previram, levar em consideração principalmente a tecnologia, a inteligência artificial, os robôs. Então, tudo isso que a gente está vivenciando agora, a gente está vendo com relação ao trabalho, a preocupação das pessoas em relação ao trabalho, a postos de trabalho, novas funções e questões socioeconômicas, demográficas, né? Então, tudo isso que a gente tem acompanhado no mundo, eles obviamente analisaram e previram vamos dizer assim, essas competências que vão ser necessárias daqui para frente e, obviamente, deve haver mudanças, né? E como você comentou, todas estão relacionadas com com questões que, principalmente, a informação, a tecnologia da informação, a inteligência artificial não consegue realizar. Né? Então, são competências comportamentais que a gente fala, os soft skills. Então, principalmente nessa linha. Então, aquilo que o computador ainda não consegue fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que ser capaz de. E aí estão essas competências que a cada, não sei se a cada 5 anos eles revisam, né? Fizeram em 2015, eu vi que 35% das competências que estavam listadas em 2015 mudaram, então em 2020 já teve aí uma grande alteração, porque aquelas já não atendiam as novas expectativas, e agora em 2020, vamos ver, né, se nos próximos anos, enfim, se sai uma nova lista para a gente ver quais vão ser as alterações. Vamos começar então? Você quer falar as Sim, 10 e aí sim, depois a sim. gente tenta falar um pouquinho sobre cada uma delas? Sim, sim, vamos. Na verdade, essa mudança que eles previram foi não só em mudanças de competências, mas também dentro do próprio ranking que eles estabeleceram, né, porque não só tem 10 habilidades, mas elas têm uma sequência de importância. Né? No caso de 2020, depois a gente pode falar um pouco aí das mudanças, mas a gente tem solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade. Aí depois, gestão de pessoas, empatia com os outros, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, esse emocional, que é algo que a gente sempre ouve falar, bom senso e tomada de decisão, ser um bom tomador de decisão, orientação para serviços, ou seja, servir. Então, servir é algo relevante, né? Negociação e flexibilidade cognitiva. Essas são as 10 que, quando eles se reuniram em 2015, previram que até 2020 essas habilidades iam ser cruciais no mundo corporativo, né? Ou seja, não só no mundo corporativo, mas pensando em trabalho, em produção. É interessante que, como você falou, não é só para o mundo corporativo, né? Para a vida pessoal também, todas elas parecem ser muito relevantes. Super, Já tentando comparar um pouco, desculpa, acho que eu te cortei. O que você falou? eu sei que são super relevantes para a vida pessoal também. Também. É uma boa notícia, né? Se você evolui para
como um ser, né? Isso tem impacto na vida pessoal e na vida profissional, né? Já tentando fazer um paralelo do que eram as competências essenciais em 2015 e do que se tornou para 2020, solução de de problemas complexos era a primeira, portanto a mais importante em 2015 e continuou sendo a primeira, portanto, a mais importante, em 2020. E nesse momento, com a atualização, que obviamente não estava previsto quando eles fizeram essa lista, quer dizer, com essa crise, essa pandemia, a gente tem certeza, e está vendo aí nos nossos líderes, tanto no governo quanto líderes da iniciativa privada, a diferença, né, de quem tem e quem não tem essa competência, né, de saber solucionar problemas complexos. O problema complexo é aquele que tem várias causas e várias consequências e raramente é resolvido com uma única ideia genial. Normalmente é resolvido com muitas ideias. E daí a complexidade, né, porque você precisa saber ouvir muita gente. Fala um pouco disso. Sim, o resolução aí de problemas complexos é o que você falou, acabou de dizer, a gente está vivendo quando eles pensam em problemas complexos e realmente se manteve aí no primeiro lugar, é algo inédito, algo que a gente nunca vivenciou. E isso tem se tornado cada vez mais rápido de acontecer. E a gente tem vivido, né, o que já tem se falado aí pelo menos há uns 3 anos do mundo VUCA, né? Então, dessa volatilidade, desse mundo que, assim, inesperado. A gente não sabe o que prever, não dá para prever exatamente o que a gente vai ter de problema complexo daqui 6 meses, daqui, sei lá, 2 meses, né? E, às vezes, a gente tem uma situação como essa da pandemia e que fez com que muitas pessoas e muitas empresas vamos dizer assim, se reinventassem para poder encarar essa situação. Então, quando a gente pensa nessa resolução de problemas, ter uma elasticidade mental, né, para você não ficar só dentro do seu quadrado, faz toda a diferença, porque as pessoas que têm ali uma visão muito dentro daquilo que elas sempre resolveram, dentro daquilo que elas trabalham, elas não conseguem ter uma visão assim tão ampla e pensar que algo que ela viu num tema totalmente nada a ver da área de atuação dela pode ser uma solução para um problema complexo que ela está vivenciando. Então, é algo que a gente, por exemplo, não nasce sabendo, a gente pode desenvolver, isso é uma boa notícia, né? Que a gente não precisa, não estuda flexibilidade aí nesse sentido de solução de problemas, mas que a gente pode construir um repertório para que a gente possa resolver os problemas de uma maneira mais rápida e melhor. E nesse momento, como é um problema inédito, né, acho que se aplica bem aquela frase do Mandi, que se você está entendendo é porque você não está prestando atenção. Porque é realmente uma loucura, né? E todo mundo está se sentindo inseguro, e todo mundo está se sentindo confuso, e o que você achava ontem você não acha hoje. É muito importante a gente pensar fora dessa caixa, né? Pensar em aonde que a solução pode estar em outros contextos, não exatamente só na saúde ou só na economia, mas pode estar em outras áreas, né? Com certeza, porque assim, se a gente for pensar que cada vez mais a sociedade e as gerações que estão vindo aí exigem das empresas a sustentabilidade, outras posturas, então como é que eu consigo ter o meu negócio que se ele agride o meio ambiente, como a gente teve vários contextos aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Como é que eu consigo ser competitivo, lucrativo e também ser sustentável? É algo que tem sido demandado, né? A sociedade está demandando das empresas, ela valoriza as empresas que olham para isso. Então, para ter essa solução, você precisa ter, né, essa característica de resolver problemas complexos. Como, por exemplo, que você disse, é bem variado, mudanças climáticas, problemas de lixo, né, lixo eletrônico, resíduos. Então, esse é um problema complexo e como é que a gente resolve?
É. Pulando para o empatia, né? A gente tem aí, depois a gente pode voltar e falar de pensamento crítico, criatividade e gestão de pessoas. A gente tem percebido essa necessidade, né? E empatia, eu acho que entrou em 2020, né? Empatia não tinha em 2015, né? Então, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, e isso também é um poderoso gerador de negócio. A gente está percebendo na companhia de idiomas agora o quanto a gente se colocou no lugar das escolas independentes, dos professores independentes nesse momento de crise, e a gente percebeu que o nosso ambiente colaborativo, nosso ambiente virtual, poderia proporcionar, acelerar negócios para eles e para nós. Então, empatia não só ajuda na sua vida pessoal, mas também quando você se coloca no lugar do outro, percebe que dificuldades esses concorrentes até, ou clientes ou fornecedores podem estar tendo, é aí que você tem insights de novos negócios também, cria um ecossistema mais sustentável, como você falou, né? É verdade. Assim, em 2015, o item era relacionamento com os outros. Então, houve um upgrade, né? Porque uma coisa é você se relacionar, a gente pode se relacionar com muitas pessoas, mas eu sou empática, eu me coloco no lugar do outro, eu estou enxergando como é que o outro está, né? Então, o que eu posso fazer para mudar tudo isso? No nosso caso, a gente, além, né, de criar esse outro negócio, né, para poder olhar para os nossos colegas que também têm escolas aí de idiomas e professores independentes, também com relação ao que a gente está fazendo sobre máscaras, né? Então a gente está olhando para isso, né? Temos ações sociais e a gente tem olhado para isso, para essa questão das máscaras e como proteger as pessoas, né? Então não sei se você quiser falar um pouquinho sobre essa ação também, que você está, né, tá conduzindo aí junto com o Bruno, porque tem a ver com isso, com empatia também, né? Com solidariedade, com colaboração. Eu acho que a gente nunca conseguiu, eu não me lembro da companhia de idiomas não ajudando a comunidade, né? E a gente sempre exercitou isso, né? Usando, muitas vezes somos só instrumentos para a captação de recursos das pessoas, outras vezes nós investimos, nós duas sócias e também a companhia de idiomas como empresa, mas a gente não consegue ter sucesso sem devolver para a sociedade, né? Sem contribuir. Então, eu não sei se isso é empatia, mas acho que é, né? Porque você se colocar no lugar das pessoas mais vulneráveis e isso para nós é um valor, né? É bem importante pela vida toda, até nos momentos mais difíceis da companhia de idiomas, porque toda empresa tem, né? A gente se manteve ali forte nessa missão, porque faz parte da nossa missão, né? Contribuir. É. Mas eu gosto muito quando a gente consegue também traduzir no nosso negócio o bem, né? Colocar o bem também naquilo que a gente faz, como a gente está realizando agora, né? No sentido de capacitar professores autônomos, capacitar escolas na transformação digital. E o que isso tem a ver, né? Isso acho que tem a ver com o oitavo, né? Orientação para servir. Então, como é que um profissional tem orientação para servir? Que não tem a ver com serviços, né? Indústria, não é isso, né? Indústria, serviço. Servir o outro. Acho que tem a ver com líder servidor, aquele primeiro conceito ali que a gente aprendeu, que o líder não é aquele que pede o cafezinho, mas é aquele que serve o cafezinho, né? Sim, exatamente. O espírito colaborativo, né? Então, quando você pensa em servir, que você tem ali, mesmo que você seja o líder, você vai estar à disposição do seu time para poder ajudá-lo, para poder contribuir, para poder fazer com que eles aprendam e subam e sejam melhores, né? Então, tem esse aspecto, né? Mas com relação às empresas, também tem a ver com os consumidores, com os clientes. Então, o servir ao que o cliente precisa, o que a comunidade, quais são as dores da nossa comunidade hoje, quais são as dificuldades que o mundo, que a humanidade tem. Então, como é que eu posso servir a humanidade com a minha empresa para que o ser humano seja melhor? Então, também tem esse aspecto. Tem a questão do líder, né, em relação aos liderados, e tem em relação à empresa,
que ela pode olhar para a humanidade, para as pessoas, um pouco também do que você falou, né, que a gente disse da empatia, eles estão muito relacionados, né? Essas competências elas estão muito interligadas. Então, quando você olha para as escolas independentes, para professores particulares, e você pensa em abrir a nossa expertise, oferecer o nosso sistema, oferecer o nosso conteúdo, também é uma espécie de serviço, né? E você está oferecendo o seu serviço, você está orientado para o serviço, para o outro. Então tem a empatia e tem o serviço também. A gente percebeu isso, eu como uma das diretoras da Companhia de Idiomas, eu percebi isso muito fortemente nos últimos anos, porque sem querer e com boa intenção, eu colocava a equipe competindo, especialmente o time de professores, né? Centenas de professores no Brasil e a gente queria premiar a excelência, acabava fazendo um ranking de professor do melhor para o pior, e a gente aplaudia o melhor professor nos nossos workshops, nas nossas festinhas, e eu achava que aquilo ali era muito legal, porque o professor excelente estava sendo valorizado, mas aos poucos eu fui percebendo que conforme você coloca as pessoas para competir, para definir no final quem é o melhor, quem é o pior, você mata o ambiente colaborativo. Eu não tenho como dizer, então se ajudem, então contribuam uns com os outros no nosso contexto, então professores assistam às aulas uns dos outros e deem feedback honesto para que todo o time seja excelente. O professor fala, mas por quê? Eu que quero ganhar meu prêmio, eu quero ser aplaudido, por que eu vou ajudar alguém? Então o líder, mesmo tendo uma boa intenção de valorizar os seus talentos, ele pode estar incitando a competição. E olhando para isso, para essa lista e ouvindo o que você falou, eu acho que tem muito a ver, né? Como você consegue valorizar os seus talentos e, ao mesmo tempo, estimular um ambiente que seja verdadeiramente colaborativo, para que as pessoas deem feedback honestamente, ouçam feedback sem muita emoção e consigam aprender uns com os outros, né? E fazer mesmo da complementaridade uma força, né? É verdade, porque tem esse aspecto, né? Quando se fala em meritocracia, é algo bastante delicado, né? Como é que você vai falar em meritocracia se você coloca as pessoas em competição de uma certa forma? Então tem de ser uma outra etapa para esse reconhecimento. Vamos mudar aqui o assunto. Então, a gente já falou de soluções de problemas complexos. Aí a gente tem, escolhe aí um para você comentar. O 2, né, que é em segundo lugar, então a ordem aqui, como você disse, é importante. Sim. Pensamento crítico. Criatividade é o terceiro. Vamos falar de criatividade? Vamos. Você é uma pessoa que descobriu a criatividade, né? Assim, que nos inspira a sermos mais criativos, né? E eu sei que criatividade não é só descobrir a arte como hobby, como prazer, tem muito mais aí na criatividade, mas tem um pouco também, né? Que é você pintar um quadro e não ter medo da crítica e falar, esse é o meu eu, é a extensão do meu eu, e realmente, se você gostou ou não gostou, esse é o meu eu. Então, acho que a criatividade passa por autoestima também, né? De você se colocar de peito aberto e dizer, sou assim, é isso aqui, perfeito ou imperfeito, eu não estou buscando a perfeição, né? Traduzindo isso para o ambiente corporativo, talvez seja você ser capaz de dar ideias malucas, né? Que é um exercício que a gente tem na Companhia de Idiomas, quer dizer, qualquer ideia é válida, fala aí, né? Fala aí o que está passando pela sua cabeça e quem sabe daí, da mistura de todas as outras ideias, surja algo genial, né? Como é que você vê essa criatividade aí como terceiro item da lista? Não era terceiro, né? Ela, em 2015, deixa eu dar uma olhada aqui, a posição dela é a última, a 10ª, né? Então, para você ver como as coisas mudaram, né? E vão mudar muito mais. Mas, assim, o que eu acho que a gente tem como grande desafio em relação à criatividade é, primeiro, na educação. E aí, educação, eu falo educação dentro de casa, né? Educação familiar e educação da escola.
Porque quando a escola te fala que você precisa ter uma resposta certa e única para uma pergunta, você mata a criatividade às vezes, né? Você coloca tudo muito dentro de um quadrado. Então, a partir do momento que você está numa escola que tudo é muito quadrado e que te permite pouca criatividade, você não estimula que as pessoas, né, falem e falem bobagem, e falem o que querem, porque às vezes de uma bobagem nasce uma grande ideia. Então, quando você tem esse ambiente, se você ainda tem esse ambiente, e é muito comum, quando você toma consciência, você precisa correr atrás. E como é que a gente consegue correr atrás disso? Eu vejo aí algumas possibilidades. Você falou de feedback. Então, como receber feedback e olhar para isso e tentar ver dentro de você como é que você pode melhorar. Se você é uma pessoa que se julga muito, que se critica demais, sei lá, fazer terapia, buscar alguma ajuda, porque realmente, se você é muito autocrítico e você tem baixa autoestima, se for essa combinação, então a criatividade ela morre no teu cérebro mesmo, na tua mente, você não deixa nem colocar para fora. Então, eu acho que tem muito do emocional na criatividade, porque você vai ter de se expor. E para quem não tem esse problema de autoestima e de julgamento, de autocrítica elevada, é correr atrás de coisas que não tenham nada a ver com o teu dia a dia, que não tenham nada a ver com o teu trabalho. Buscar informação em coisas do tipo, sei lá, teatro, música, se interessar por coisas assim de uma maneira até um pouco mais profunda. Eu acho que assim, se você é uma pessoa curiosa em conhecer coisas diferentes, ajuda na tua criatividade se você pega e olha para aquilo, né? Se você tem um outro olhar. Realmente, você falou, eu já fiz curso de pintura, eu já fiz curso de desenho, de escrita, de várias coisas que não tem nada a ver. Dentro desses daí, de fotografia, eu estou me interessando mais recentemente, né? Então, isso te dá um outro olhar. Você fica mais suscetível, porque você está começando uma coisa nova, você não domina aquilo, você se sente assim, nossa, tá, tirar fotografia, tudo isso, que complexo. Por tirar coisas ali, mostrar coisas e falar, puxa, não, eu não sou tão boa nisso. Ah, ok, né? Então, eu acho que você ir atrás de coisas bem diferentes do teu dia a dia te abrem o horizonte. Você precisa ter repertório para ser criativo, para poder solucionar os problemas que aparecem. E a beleza disso, primeiro que evita o mal de Alzheimer, né? Você ser um eterno aprendiz, te resgata a humanidade, né? Você sendo uma pessoa humilde, você não vai ser sempre aquele que sabe de todas as coisas. Então, em algum momento, na verdade, todos os dias você se depara com o não saber. E isso te traz mais compaixão com a lidera, por exemplo, com seus pares ou com seu chefe, porque você entende o que é não saber, você não se distancia demais do não saber. Com os professores, né, com os quais eu lido bastante durante o dia, a gente fala muito disso, que o professor tem de aprender alguma coisa nova todos os dias, senão ele começa a desenvolver uma arrogância sem perceber do como você não sabe, eu te ensinei na aula passada, e como se a gente aprendesse as coisas assim, né? Alguém me ensina hoje, amanhã já estou sabendo. A gente sabe que o processo é de errar e aprender, e acertar e errar de novo, até aquilo se sedimentar, né? E a gente vê em idiomas, como a gente está falando de comunicação, o quanto isso que você disse é pertinente, porque a pessoa nós temos alunos que têm medo de se expor, porque falam muito bem em português, tem várias outras razões, mas uma delas é essa, falam muito bem em português, na hora de se expor num outro idioma, não admite cometer erros. E agora, com a nossa plataforma, que a gente tem muitas atividades que o aluno tem que gravar vídeos e colocar os vídeos, submeter o vídeo para os colegas ou para o professor, a gente vê como é difícil para ele se colocar, falar 5 frases num outro idioma, porque elas podem estar erradas, né? E aí como que eles lidam com os erros. Então eu acho que realmente a raiz está ali na educação formal,
ou em casa, essa coisa, esse pensamento maniqueísta do certo e errado, sem ter uma outra via, né? E o quanto a gente pode explorar isso, não tem idade para quebrar esse mindset, né? Para mudar esse padrão mental. Né? Ontem eu assisti uma palestra que foi incrível, né? O Flávio Tavares. E ele falou uma coisa que, nossa, foi assim, para mim caiu como uma coisa, assim, uma luz, né? Uma coisa que a gente sabe, mas ele falou assim: eu dei palestra para uns professores de personal trainer, acho que era uma academia. E aí os professores estavam super preocupados, e aí tem a ver também com a gente, né, professores de idiomas. Puxa, professor, desse jeito a gente vai ficar sem aula, a gente não vai mais dar aula, porque existem vários aplicativos e o nosso aluno pode fazer a aula sozinho. Aí ele virou e falou assim: tem medo quem vive vida robotizada, vida automatizada. Só tem medo de robô quem vive vida automatizada, robotizada. Ele falou: eu tive 6 professores que davam aula para mim. E era a mesma coisa que se eu estivesse olhando para um aplicativo. Então, quando você mostra um interesse lá no servir, que você se coloca no lugar do outro, você é empático, você está vendo o seu aluno. Então, eu vi que o Marcelo entrou aí, né? A gente faz yoga com o Marcelo, nós duas fazemos, né? Eu tenho Oi, vários Marcelo! O problemas. melhor professor de yoga. É verdade. E aí você tem as suas limitações, mas a pessoa entende, respeita o teu limite, né? Se colocar no lugar do outro. E aí, essa frase que ele quis dizer: se você tem medo do robô, olha para você mesmo. Você está vivendo uma vida robotizada? Então você tem que mudar. Né? Então isso serve Quer dizer, também, o Marcelo, né? é muito legal o que você está falando, porque a aula do Marcelo, embora seja, a gente está fazendo, já faço há muitos anos virtualmente com ele, a gente fazia presencial e tal, mas nunca vai ser substituída por uma aula do YouTube. Mas por quê? Você de graça vai lá, assiste uma aula, faz uma aula, não assiste, né? Faz uma aula, faz uma prática pelo YouTube. Mas o que o Marcelo tem, né? Que aquela aula do YouTube não tem? Então, essa empatia, esse entender o outro, esse adequar aquilo que o outro, ao momento do outro, quer dizer, o professor não. A máquina pode não fazer isso, né? Com esta proximidade, com essa conexão, né? O que nos diferencia é a conexão, né? A capacidade de se conectar com o outro. Conexão não é conexão de internet, né? Mas é a conexão entre seres, né? Então, se você olha para essas habilidades todas, você vê que é isso. Não é robô. O robô não faz nada daquilo que está nessas 10 listas. Então, assim, isso é a diferença. Mas agora, se você não se coloca por inteiro nas coisas que você faz, então, quando você pensa até em propósito, pensando nas pessoas que podem nos assistir, que estão buscando colocação, ok, você ir atrás de coisas que você gosta e tudo mais. Mas se você não se coloca inteiro, mesmo naquilo que surge para você, né? Você está vivendo como um robô. Se você vive como um robô, você não tem essas qualidades. Se você não tem essas qualidades, você vai poder estar fora do mercado. Você não vai entrar no mundo corporativo, vai sair dele, vão te expelir. E você só está inteiro, você só tem sucesso, você só se diferencia quando o seu propósito, quando a sua essência é colocada no seu trabalho, é colocada a serviço das pessoas. E que bom você ser remunerado por algo que está alinhado com a sua essência. Vamos lá, temos mais competências aqui. Então, eu estou repassando. Eu Falando de solução. Oi? queria comentar sobre flexibilidade cognitiva. Legal. É a 10ª, né, Li? Vou É. repassar todas, porque eu estou vendo que tem gente que está entrando agora. Então, a gente tem solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, empatia com os outros. A gente falou um pouquinho de cada uma. Inteligência emocional é a 6ª. Bom senso e tomada de decisão, orientação para servir, negociação. E a Lígia quer falar agora da flexibilidade cognitiva, que é a 10ª. Quero ler a Kátia Boschini, está falando aqui: professor, não dá para ser um robô.
Ah, professor não dá para ser um robô, tem que pôr a alma naquilo que faz, não é? Ai, que lindo, exatamente o que a gente está falando aqui. Tem que pôr, professor ou qualquer profissão, você põe a alma naquilo que você faz e dá tudo certo, né? É isso aí, é isso aí. Então, Flexibilidade cognitiva, nome difícil. Fala aí o que é para você. Então, a flexibilidade cognitiva não estava na lista em 2015, ela entrou em 10º lugar e já estão falando que ela vai subir para as próximas avaliações aí, ela deve subir. Eu vou fazer uma apresentação, eu participo lá representando a Companhia de Idiomas, eu participo do grupo de estudos da BRH, que chama Lab Competências do Futuro, né? Por isso que eu estou estudando esse tema. E a gente vai fazer uma apresentação justamente de flexibilidade cognitiva. E ela tem a ver com a nossa área de atuação diretamente, porque quanto mais eu me coloco numa posição de abertura, né, de plasticidade do meu cérebro, de aceitar coisas novas, mais fácil eu consigo aprender as coisas. Então, eles dizem que a flexibilidade cognitiva é como se você fosse um ginasta mental. Então, olhar para o teu cérebro e pensar como é que eu exercito o meu cérebro. Tudo bem, a gente cuida do corpo, maravilha, faz yoga, faz pilates, faz exercício, corre, faz caminhada, o que quer que seja, o que você curtir. Mas o que eu faço para exercitar essa caixola que está aqui em cima, que é tão importante, tão relevante para a nossa vida? E que isso me dê mais abertura para todas as outras habilidades que estão aí. Então, esse jeito mais, vamos dizer assim, maleável, por isso que é flexibilidade, maleável para absorver as coisas, para compreender as coisas. Porque se eu não estiver com a mente aberta, não adianta eu fazer vários cursos, ler várias coisas, né, me interessar por temas diferentes, pedir feedback, se a minha mente não estiver aberta, se ela não estiver flexível para mudar. Eles dizem que o oposto da flexibilidade cognitiva é aquele pensamento rígido e fixo. Então, eu aprendi daquele jeito, eu sou daquele jeito, eu não mudo. Então, a flexibilidade cognitiva eu tenho de mudar, eu tenho de aceitar que as mudanças estão aí. A pandemia está aí. Se eu não tenho flexibilidade cognitiva, aqueles que não têm estão se martirizando porque estão dentro de casa, porque têm de trabalhar na frente de um computador, porque não vão ter pessoas do seu lado, ou porque vão ter que conviver com todos os membros da família, com os filhos e tudo mais. Como é que você se torna flexível cognitivamente falando, se você não se prepara para isso, se você não se exercita para isso? É como se você pensar né? O que é são as barras paralelas, o cavalo, né? Se você pensar num ginasta mesmo, né? A trava, as argolas e tudo mais. O que eu posso fazer para o meu cérebro se exercitar? É interessante o que você está falando, porque se você não tem a flexibilidade cognitiva, você faz os cursos e aí você tem um padrão mental. Esse padrão tá rígido. Aí você vai lá e faz um curso achando que, nossa, agora eu vou ampliar minha percepção do que quer que seja. Mas aí, fazendo o curso, você recorta daquele conteúdo só aquilo que está alinhado ao seu padrão mental. Nem que seja o parágrafo do último texto e fala, olha, tá vendo? Exatamente isso que eu acho, que eu concordo. Então você vai recortando pela vida aquilo que você acredita e continua o mesmo. Você continua do mesmo jeito, você não muda nada, mesmo tendo feito vários cursos, porque você vai buscando similaridades. É isso mesmo. E esse é o perigo, né, de você ficar no seu clubinho, ficar na sua tribo, é disso que eu gosto, eu sou assim, eu não sou um quadro pintado na parede, né? Eu sou algo mais maleável. Então, essa plasticidade do cérebro, na verdade, é uma plasticidade do jeito que você deve viver, né? E para fazer frente aos desafios do mundo, na verdade, a gente não está aqui para dizer como as pessoas devem viver, mas para fazer frente aos desafios do mundo, e tem muito a ver com as competências do futuro, que é o que a gente está estudando aqui juntas e comentando, essa maleabilidade tem que existir em tudo, né? Então, se deparar com você odeia funk,
ouvir funk e tentar entender esse universo do funk e por que aqui, e por que isso, e não ficar só ouvindo a sua música, qualquer que seja a música. Se você ama o funk, que tal ouvir um forró? Que tal ouvir um MPB? Para dar um exemplo do quanto a gente pode descobrir novas formas de enxergar a vida, né, através da música, da literatura, e não ficar só naquilo que você gosta. Trazendo isso para o mercado corporativo, acho que a gente tem um grande desafio, eu e você já vivemos muito isso de um jeito ou de outro, a gente já errou e já acertou várias vezes com relação a isso, porque no ambiente corporativo a gente tem que ter agilidade, tem que fazer as coisas assim, com a mais alta qualidade no menor espaço de tempo. Ninguém vai querer que a Rose fique 5 horas fazendo uma entrega de qualquer projeto, se Lígia consegue fazer em 10 minutos, porque está no talento dela, na prática dela, e ela entrega em 10 minutos. Isso é muito mais ágil. Numa empresa as coisas acontecem assim. Na Companhia de Idiomas a gente tem centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, quem pode fazer mais rapidamente e melhor, né? Isso contribui para que a gente fique na nossa zona de conforto. Porque aí eu fico fazendo só aquilo que eu faço de melhor para a Companhia de Idiomas, porque eu faço mais rápido e porque a qualidade fica excelente, e você a mesma coisa, e assim vai, para todo mundo. A gente não tem tempo de se aventurar nas outras áreas, né? E é aí que vem uma reflexão de como líderes e também com relação aos nossos pares, o quanto a gente precisa ter espaço nos nossos processos, nas nossas empresas, para permitir isso. Olha, Rose, você não faz muito bem isso, eu sei que você vai levar 5 horas, mas eu estou te dando essas 5 horas para você explorar isso, e quem sabe daí você descobre um talento, ou mesmo que você nunca seja um talento, você vai ampliar a sua mente, a sua percepção do que é a empresa ao se aventurar por outras áreas. Como é que você vê isso? Porque tem muito a ver com empresa também, né? O Michel, antes de você responder, o Michel está dizendo, isso me lembra o discurso sobre juntar os pontos do Steve Jobs. É verdade. Eu concordo com você, tem esse lado, né? Tem esse viés, mas eu acho que algumas coisas têm mudado. A gente tem visto aí as metodologias ágeis, os squads e tudo mais. Quando você pensa nas empresas e como elas estão se estruturando, talvez isso ajude de alguma forma, porque você pega pessoas de áreas distintas e você cria lá um time para conduzir determinados projetos. Talvez assim você consiga minimizar um pouquinho, eu não sei, porque eu não sei, depende acho que de cada cultura, né? Mas quando você coloca pessoas de times distintos, porque a nossa empresa é menor, é uma empresa pequena, de menos funcionários, mas quando você pensa numa empresa muito grande, você mistura pessoas de áreas distintas, você está criando ali algo novo, talvez um celeiro ali para você poder cultivar esse aprendizado. Eu acho que se você também se coloca como profissional ao lado de pessoas que fazem coisas que você não faz tão bem e de alguma forma transforme essa pessoa indiretamente no seu mentor para você talvez conseguir aprender ali um pouco daquilo que você não faz, ou você não faz bem, ou você não faz, não está no teu DNA, como você falou, pode te ajudar de alguma forma, né? Então, ter pessoas que, mesmo que elas não saibam, elas são suas mentoras, seus mentores, pode te ajudar ali a tentar conseguir minimizar essas competências que não são tão evidentes para você, porque óbvio que a gente, né, pensando nessas 10 competências, caramba, né? Como é que você vai conseguir todas elas bem? Tudo bem que tem as top 3, mas como é que eu consigo trabalhar com tudo isso? Porque também não pode gerar uma angústia. Caramba, eu não sou assim, o que eu faço? Né? Então ok, aceitar primeiro, né? Não ter aquele julgamento absurdo, aceita, né? O que você pode fazer em relação a isso? Então, olhar para as pessoas que estão ao seu lado, como é que eu posso melhorar como pessoa, que eles me deem dicas e que eu esteja aberta para isso, fazer as atividades, me interessar, conversar com pessoas que não têm nada a ver com a gente, né? Porque a gente tende, como você falou, né? A gente fica lá nos clubinhos, mas
eu posso tentar conversar com uma pessoa que não tem a minha, não bate, né? Tem gente que a gente conhece assim na fila, né, da padaria, você começa a conversar como se você já conhecesse aquela pessoa há 20 anos. E tem gente que você bate o olho ali, você conversa e fala, oh, nada a ver, mas eu acho que esse nada a ver pode também te mexer, te movimentar para todas essas habilidades que estão aqui. É você conversar com quem não tem nada a ver com você. Eu acho que eu travei. Não, a gente está te ouvindo bem. Tá bom. Tá Por, bom. por enquanto, a gente está te ouvindo bem. Você travou a imagem, mas a gente te ouve. Buscar o diferente, não para julgá-lo, porque tem um vício aí, né, da gente ter pessoas, a gente se cercar de pessoas diferentes para julgar. Buscar pessoas, acho que ali já caiu. Buscar pessoas diferentes para aprender algo com elas. Então, acho que é aí que a gente vai partindo já para o fim da nossa live. A Lígia vai entrar novamente para a gente finalizar. Deixa eu colocar a Lígia aqui de novo. Mas a gente se cercar também de pessoas diferentes, não só ficar no clubinho, para ter com quem aprender. E não só querer ensinar o nosso jeito corretíssimo de ser, né? Que está impregnado de arrogância, né? Esse jeito de pensar. Então, quando a gente escolhe mentores, a gente também está dizendo para si mesmo, eu tenho que aprender isso. E eu gosto disso nele, eu gosto disso nela. E é aí que a mágica acontece, né? Porque você começa a observar como é que aquela característica que você não tem naturalmente, como é que aquela característica pode ser tão natural em alguém, ou porque ela nasceu daquele jeito, é um talento natural, ou porque ela estudou para isso e se esforça para ter. E aí usar isso no próprio benefício, né? Eu acho que se vocês pegarem, todo mundo que está assistindo aí essa live, se vocês pegarem essas 10 competências que estão na internet, em qualquer lugar, é muito fácil de achar, né, do Fórum Econômico Mundial, e buscar, colocar ao lado ali, né, listá-las e colocar ao lado o nome de alguém que tem essa competência, que faz isso bem. E buscar esse mentor que você falou, né, Lígia, faz bem, então me ajuda, né? Ou mesmo que você não tenha muito contato com a pessoa, você observá-la de longe para poder aprender. É um exercício de humildade e tem muitos ganhos, né? A gente tem que ir embora, então não sei se você não falou alguma coisa que você queria falar, eu acho que a gente deu Eu queria, uma passada por eu queria todas. encerrar, eu queria encerrar com uma frase que você teve aula com ela, com a Valderez, nossa professora de faculdade. E eu lembro que ela era uma pessoa muito especial. E ela falou uma coisa que me ficou marcado para sempre. A gente gostava muito dela, era muito inteligente. Ela falava assim: quanto mais você estuda, mais você percebe que você tem muito a aprender. Né? Então, eu acho que sim, ela nem naquela época, imagina, não sonhava nem em computador, nem long life learning, né? Mas ela já falava isso, que a gente, quanto mais estuda, mais a gente vê quanta coisa tem para aprender. E acho que é esse espírito que a gente tem de ter. Positivo, que eu estou aprendendo, que eu estou atrás, mas que, ok, humildade, eu tenho ainda muito a aprender. Muito legal. Tchau, sócia. Saudades de te abraçar. Também. Fiquem Beijo, bem. gente. Semana que vem tem mais, hein? Semana que vem eu serei entrevistada. Participem aí, vai ser um assunto bem interessante. Daqui a pouco a gente começa a divulgar. Só uma Pode coisa, falar, se der Lígia. tempo, a gente, nesse tema, a gente está com um curso começando aí de entrevista de emprego, que tem alguma relação com esse tema. Vai começar no dia 23 de maio e tem a divulgação lá no nosso site. O Michel pode também dar... ele acho que colocou alguma informação nas nossas redes que tem desconto para o pessoal. E eu escrevi um artigo que saiu ontem até na Exame, já logo deve estar no nosso blog, sobre esse tema de entrevista de emprego, falando um pouco sobre essas importâncias, a importância que tem as competências. Tá bom? Muito Tchau, bom. tchau. Será um curso curto, com 3 encontros, mas tem muito conteúdo na plataforma e vai ser bem bacana para prática de entrevista de emprego e uma conscientização aí sobre todas essas competências. Bem legal. Tchau, gente. Até. Tchau. Até.